A formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos que realmente levam o país a um crescimento mais sólido e perene no médio e no longo prazo, estão em declínio, em forte declínio pelo quarto trimestre consecutivo. Mas como é que o governo consegue fazer com que o PIB tenha uma leitura positiva e passe a narrativa que tudo está indo bem? É justamente aqui que eu quero abrir os olhos os pontos importantes para que possamos interpretar as mensagens de maneira mais fundamentada e não apenas lendo um número na manchete do jornal. Assim a gente consegue prevenir melhor os próximos movimentos, conseguir entender o que está verdadeiramente acontecendo e tirarmos vantagens com os nossos investimentos para que possamos surfar a onda mesmo em terrenos positivos ou nos prepararmos para o pior. Sim, é realmente possível nos protegermos de um cenário mais caótico e de recessão, ou também surfarmos a onda e tirarmos rentabilidade em cima disso. Pois bem, aqui eu quero explicar bem como funciona a formação bruta de capital fixo e mostrar como esses números podem ser lidos e devem ser lidos para interpretar a realidade do que está acontecendo no Brasil. E não apenas uma manchete de jornal numa mídia convencional. Para começar, o que é o PIB? O PIB nada mais é do que a soma de todos os bens e serviços finais, isso aqui é importante, produzidos em um país num determinado período de tempo, normalmente num ano. O PIB, você tem a leitura dele sobre o lado da oferta e o lado da demanda. Então, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país naquele ano corrente, sob ponto de vista da oferta, inclui os dados da indústria, do serviço e do agronegócio. Sob ponto de vista da demanda, inclui o consumo das famílias, o consumo dos governos e ainda tem a formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, mais importação e exportação. A soma de tudo isso, nós temos o PIB do país, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos na economia. Para ter um exemplo de número, em 2022, o PIB do Brasil fechou mais ou menos em 10,1 trilhões de reais. E aqui um ponto importante, que o PIB mede apenas os bens e serviços finais, como eu venho deixando claro, para evitar uma dupla contagem e a gente tentar chegar no número mais exato possível. Exemplo aqui, se um país produz, por exemplo, R$100 de trigo, R$200 de farinha de trigo e R$300 de pão, o PIB será, nesse exemplo básico e banal, de 300. E não a somatória de 100 mais 200 mais 300. Por quê? Porque os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão que foi vendido ao consumidor final, incluindo os impostos que já está no preço final do pão. Essa é uma definição básica aqui do PIB, mas dá para a gente ter ideia como é representado o produto interno bruto. Tá? Pois bem, vamos então entrar aqui em alguns dados para sermos bem objetivos. Tá? O PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se o país não produz absolutamente nada naquele ano, o PIB desse país vai ser nulo. E como foi, então, a leitura do PIB no terceiro trimestre do ano de 2023? E por que eu falo o terceiro trimestre? Porque ainda não saíram os dados do último trimestre de 2023 e, consequentemente, o ano inteiro de 2023, que quando sair a gente vai fazer um vídeo aqui sobre isso, mas aqui eu quero focar na formação bruta de capital fixo, que é um dado sempre relevante a ser levado em consideração e estamos aqui num momento complicado. Pois bem, no terceiro trimestre, a leitura do PIB foi de um crescimento de 0,1% frente ao trimestre anterior, ou seja, praticamente uma estagnação econômica. E o que a gente vê é justamente nesse quadro que eu coloquei em amarelinho aqui, que é esse crescimento de 0,1%. Mas a gente já viu o agro, que caiu 3,3% no terceiro trimestre frente ao trimestre anterior, a indústria cresceu 0,6%, o serviço cresceu 0,6%, que também é pouco, e olhando aqui, FBCS, formação bruta de capital fixo, caindo 2,5%. Consumo de famílias crescendo 1,1% e consumos do governo crescendo 0,5%, tudo lendo aqui na primeira linha
dessa leitura do dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que está disponível no site deles, da onde eu peguei esse quadro, tá? Então, o que é realmente esse dado com um nome tão complexo? Formação bruta de capital fixo. Basicamente, ele é simples de entender. Quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja, aqueles bens que servem para produzir outros bens. São basicamente investimentos que empresas fazem em maquinário, que ajuda na produção do produto ou do serviço final dela, equipamentos e material de construção. Ou seja, as empresas aumentaram os seus bens de capital, que são justamente aqueles bens que servem para produzir outros bens. Isso é formação bruta de capital fixo, são os investimentos. E ele é de suma importância porque indica se a capacidade de produção daquele país está crescendo ou não. E também se os empresários estão confiantes no médio ou no longo prazo para investir. Se você for pegar, por exemplo, formação bruta de capital fixo nos últimos anos na Argentina, muito baixa, na verdade negativa. Na Venezuela, negativa também. Por quê? Porque você não tem essa confiança e você não tem atração de investimentos, tá? Peguei aqui também o mesmo relatório do IBGE, mas datado de 27 de outubro, que fazia referência ao trimestre justamente anterior. E a gente consegue ver aqui que a formação bruta de capital fixo, ele teve uma queda de 0,4% na comparação entre agosto e julho, e o resultado sucedeu à baixa verificada no mês anterior, quando o indicador recuou 2%. Ou seja, estamos falando que ele vem recuando mês após mês e já está com 4 trimestres seguidos. Formação de capital fixa e os investimentos já está com 4 trimestres em queda no Brasil. E olha aqui, vale notar, conforme a gente consegue ver aqui na nota, que o indicador se situa 18,3% abaixo do máximo atingido na série, que foi em 2013. Olhando o último parágrafo, nas comparações com o mesmo período de 2022, o indicador mensal apresentou queda de 6,9% em agosto, 5,5% no trimestre móvel. Ou seja, a leitura da formação bruta de capital fixo, ela vem caindo mês após mês, trimestre após trimestre. Mesmo a UOL, que a gente sabe o posicionamento bem claro deles, não teve como não postar quando saiu o PIB do terceiro trimestre. A formação bruta de capital fixo caiu 2,5% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre, segundo mostra o IBGE, tá? E aí, por que é importante a gente levar em consideração o PIB ponto a ponto? Se você tem um estímulo em algum desses setores que eu falei, consumo de família, consumo de governo, ou o PIB da oferta ou o PIB da demanda, você vai puxar o PIB para cima ou para baixo e isso pode aparecer um resultado que pareça muito positivo, mas verdadeiramente não é. Pois bem, quando a gente analisa o PIB que aconteceu até o terceiro trimestre de 2022, de 2023, e também incluindo o quarto trimestre, que a gente já tem mais ou menos uma leitura como vai ser, o agronegócio vai responder por volta de 18% da alta do PIB, que deverá ser por volta de 3% em 2023. Uma alta realmente expressiva. Mas o agronegócio puxou por volta de 18%. E por que o agro puxou? A gente teve uma safra recorde que representou mais de 15% do crescimento do primeiro semestre. Por quê? Porque a safra, principalmente da soja, que representa 50% dos grãos do Brasil e é o maior produto de exportação brasileira, teve uma safra super recorde. E aí você teve, obviamente, um PIB puxado por essa safra recorde no primeiro semestre de 2023, e que no segundo semestre de 2023, a gente já vê o agro como negativo. Se nós voltarmos aqui nesse primeiro quadro que eu tinha mostrado para vocês, no lado do agronegócio, na primeira linha, a gente vê que o agro teve um crescimento negativo de 3,3%. Então, é bem provável que nós tenhamos 2023 com um fechamento mais ou menos de 3% do PIB, grande parte puxado pelo agro, pela safra recorde que nós tivemos, que tem a ver com condições climáticas como um todo, tá? E o que a gente consegue ver no Brasil é que o excesso de medidas arrecadatórias que o governo tem feito para aumentar os impostos, mas a falta de anúncios de condições
de atração de investimentos, mas uma falta de modernização na economia, sabemos que as ideias do PT são ideias primitivas na economia e que aumenta o Estado, aumenta os gastos, aumenta os impostos, mais uma falta da redução justamente desse Estado que, para o PT, tem que crescer sempre, portanto é mais gasto público, isso fez com que essa relação de investimento sobre o PIB terminasse o ano em 16,6%. Isso até o terceiro trimestre, mas vai terminar mais ou menos nesse patamar. Ou seja, a relação investimentos-PIB está em 16,6%. É uma relação extremamente baixa, quando a média na América Latina está por volta de 20%. E o Brasil tem um desafio muito grande em aumentar o crescimento do PIB via produtividade, que só assim a gente consegue ter um crescimento mais sólido no médio ou no longo prazo. E não através de medidas, de estímulos de curtíssimo prazo, para inflar o resultado do PIB e esse trazer apenas resultado, de novo, no curtíssimo prazo e não no médio ou no longo prazo. Portanto, a falta de investimentos, o baixo nível de força de capital bruto fixo, ou seja, de investimentos que vem caindo trimestre a trimestre, ele é extremamente preocupante, que é o que leva o país a crescer de forma duradoura. Portanto, em 2023, o PIB deverá fechar um ano com crescimento de 3%, com os serviços puxando entre 2,5% e 3% aí no ano, veremos como sairá esse dado, mas a gente já vê a partir do segundo semestre os serviços, o nível de serviços, o número dos serviços dentro do PIB vem declinando. Ou seja, o agro fechando negativo e devemos ter uma safra muito mais complicada no ano que vem, justamente pelo El Niño, que afeta normalmente as produções e afeta as safras e os serviços caindo, a gente vê provavelmente um PIB muito mais fraco em 2024, com perspectivas de fechar mais ou menos com um ganho de metade do que foi em 2023. Ou seja, voltamos a ganhos irrisórios do PIB como um todo. Não mais puxado no primeiro semestre pelo agro, segundo dizem os especialistas no setor de agro, e o segundo semestre com crescimento pífio, como a gente já viu o crescimento no terceiro trimestre subindo 0,1%, e isso, obviamente, leva a uma estagnação econômica. E o que a gente vê por parte do governo que ajuda a inflar esse resultado? Pois bem, vimos agora, durante o ano de 2023, a chamada ação que eles desenvolveram de desenrola. Ele não mata a dívida das pessoas, mas ele permite que pessoas endividadas, como se fosse rolasse as suas dívidas por mais tempo, e que os bancos permitissem que essas pessoas com nomes negativados por conta das dívidas passassem a ter o nome, digamos, positivado, não limpo, a dívida continua, mas que eles podem tomar novos créditos, ou seja, se endividem mais para gastar mais. Você gasta mais dinheiro em circulação, mais consumo no curtíssimo prazo e isso ativa o PIB, ajuda o PIB no curtíssimo prazo. Mas ações do governo do PT, que é a mesma ação praticada nos últimos anos de crédito subsidiado via bancos públicos. O PT só sabe crescer aumentando a dívida do Estado e aumentando a dívida de bancos públicos, cedendo crédito subsidiado à população para que eles gastem no curtíssimo prazo, mas isso a conta chega, como a gente já viu. Que mais? Pagamento de precatórios. Eles conseguiram antecipar os pagamentos dos precatórios na casa dos 95 bi, mas a primeira tranche vai ser por volta de 40 bilhões de reais injetados na economia. Grande parte desses precatórios são pagamentos para a pessoa física, então mais dinheiro injetados na economia, que também leva um consumo no curtíssimo prazo. Que mais? Aumento de salário mínimo, aumentando toda a base da economia, não apenas o trabalhador, mas pensionistas, que já é deficitário na economia brasileira, ou seja, as contas do INSS que são negativas, ou seja, mais dinheiro aumentando o salário mínimo através do endividamento público, porque é o governo pagando mais para novos funcionários, que vem crescendo também o aumento no setor público, mais pessoas recebendo mais dinheiro e o pior, o salário cresce acima da inflação, mas ele cresce acima da produtividade. Ou seja, você no médio prazo tem um incentivo à informalidade. Ninguém mantém um nível de pessoas empregadas se a produtividade daquele trabalhador é menor
do que aquilo que ele recebe como salário. Mais cedo ou mais tarde, ele é mandado embora. Por isso que eu sou contra justamente a CLT, e tem até um short que viralizou aqui no meu YouTube falando sobre isso, porque justamente não é por ser contra os direitos que vão para as pessoas, é que isso é um estímulo ao desemprego. Se a produtividade do trabalhador é mais baixa do que o salário dele, a empresa o mandará embora. Se o custo desse trabalhador é mais alto do que a produtividade dele, não tem jeito, ele vai perder o emprego. Portanto, o PT costuma aumentar o salário para deixar ali ele bonito frente às suas bases, mas o que acontece é que, se não aumenta a produtividade, a gente não leva necessariamente esse emprego para o médio e para o longo prazo. A pessoa será mandada embora. E no Brasil, a produtividade é extremamente baixa e mais. A gente conta com uma demografia que vem caindo, está por volta de 0,6%. Daqui a pouco a gente entra numa demografia negativa daqui a algumas décadas, ou seja, morre mais gente vivendo do que mais gente entrando no mercado de trabalho, e essa conta ela se torna negativa e, portanto, mais cedo ou mais tarde essa bomba explode. Mais aumento de salário de funcionalismo público, mais gasto público, mais endividamento público, portanto isso, maior complicação. E, obviamente, dentro das quase 2 milhões de vagas de trabalho criadas no governo durante o ano de 2023, a gente vê ali mais ou menos entre 30% e 40% foram criados empregos públicos, mais gasto do governo. Então, são medidas de curtíssimo prazo que geram um boom de consumo no curto prazo, mas que não levam ao crescimento sustentado e perene do PIB, porque você não tem atração de capital fixo, você não tem investimentos, e sem investimentos esse crescimento é simplesmente através de endividamento público para estimular um consumo e um boom de curto prazo. Assim, o número do PIB parece realmente muito vantajoso, quando analisado linha a linha, você vê que não é. Portanto, como eu falei, no ano que vem teremos uma menor safra, que puxou amplamente o PIB no ano de 2023. Formação bruta de capital fixo, quarto trimestres em queda. Só no terceiro trimestre de 23 caiu 2,5%. A relação de investimento sobre o PIB está extremamente baixa, 16,6%, que é abaixo da média. Demografia caindo, em algumas décadas se torna negativa, como eu falei, e o investimento estrangeiro direto, uma matéria que saiu essa semana no Poder 360, caiu 36% frente a 2022, de janeiro até novembro. Ou seja, o capital de longo prazo não está vindo. Investimento direto no país, como vocês conseguem ver aqui, caiu 35,9% em 2023 até novembro. Quando nós olhamos esse segundo gráfico aqui, a gente vê ano a ano, governo a governo, e essa queda de 36% frente a 2022, numa atração de 52,7 bilhões, é extremamente baixa. Tem um número muito parecido com o que foi em 2021, quando o mundo ainda estava na pandemia. Portanto, muito atenção quando olhamos essa parte do PIB. Enquanto o nosso modelo for pautado em mais impostos, que tira dinheiro da população e das empresas, mais Estado pesando na economia, nas pessoas e nas empresas, o crescimento será de curtíssimo prazo, via estímulos de consumo que não levam a crescimento sustentável. E continuaremos acreditando em números distorcidos que vêm através do endividamento público, que mais cedo ou mais tarde a conta chega. E a conta sempre chega, e essa bomba estoura sempre na população mais pobre, justamente aquelas que acreditam nessas políticas macroeconômicas falidas e primitivas. Em 2024, o efeito da queda de juros no consumo chegará, mas ela não chega no curto prazo. Segundo o próprio IBGE, o aumento de impostos que esse governo vem fazendo tira também o poder de compra do aumento do salário. Ele aumenta o salário e aumenta os impostos. O teu poder de compra naturalmente cai. Então, essa economia terá problemas no médio ou no longo prazo. Sem formação bruta de capital fixo, investimento estrangeiro direto caindo drasticamente, impostos em alta, serviços que representam quase 50% do PIB em desaceleração, e o agro, ainda com uma base estatística do ano passado extremamente alta, não favorecendo o PIB esse ano, devemos sim ter uma complicação muito mais acelerada por um quadro fiscal sendo deteriorado. Mas isso não é agora. No curto prazo, eles ainda conseguem fazer esse boom
de consumo. E isso ainda estimula a economia. Atenção ao médio e no longo prazo. Com toda a entrada de capital de curto prazo, via conta de exportações, como eu já expliquei, via diferencial de taxa de juros entre Estados Unidos e Brasil, o real vem se valorizando, assim como outras moedas emergentes, e vale a pena pensar em dolarizar uma parte do patrimônio, que é justamente o que a gente faz aqui na Aqua, seja lá fora ou aqui no Brasil, que também vem carregados de oportunidade. Pontos importantes aqui, a gente tem que lembrar que no mês de novembro, o governo divulgou um déficit de 39 bilhões de reais, ou seja, foi o pior mês de novembro da série histórica. O endividamento continua crescendo e os gastos governamentais nos últimos 12 meses cresceu 7%, 6,9% em termos reais, para ser exato. Despesas em alta e receitas em queda, o que temos é justamente mais déficit, maior endividamento. Enquanto o governo continua estimulando o boom de curto prazo, com mais endividamento, com crédito subsidiado, com aumento de salário, sem aumentar a produtividade, com aumento do número de funcionalismo público, ou seja, mais endividamento, mais cedo ou mais tarde essa conta chegará. Atenção que os investimentos de médio e de longo prazo que levam ao crescimento do país estão em queda.